Fala pessoal, estamos aqui em mais um Dev Talks para conversar um pouco de tecnologia, de software, de inovação e um monte de coisa legal. Nós estamos com alguns convidados, com algumas pessoas aqui que vão falar sobre o tema AWS. Muita coisa bacana para nós entendermos hoje. E falarmos de coisa bacana, eu quero lembrá-los que a Stacks, formação de pessoas em tecnologia, está com algumas áreas diferentes para 2025. Vamos conversar melhor em outro momento sobre as tendências de 2025, mas vamos falar um pouquinho da Stack Job, que conecta aí os desenvolvedores ao mercado de trabalho. Olha que coisa mais legal. O curso da Stacks, que é formação full, onde nós conseguimos formar desenvolvedores de software no nível júnior. Também temos fábrica de software, também temos projetos sociais com empresas, tem muita coisa legal acontecendo. Sem deixar de fora o upgrade, que é uma atualização inteligente em inteligência artificial. Já pensou quanta coisa boa? E hoje quem acompanha aqui com a gente é o Fabiano. Fabiano, muito prazer, seja muito bem-vindo. Legal, satisfação a gente estar aqui retomando o Dev Talks, né? E é um momento ímpar de trazermos novidades, trazermos convidados especiais, sempre atualizando o nosso público com o que há de mais moderno aí, e, enfim, para aportar também para os nossos alunos e para toda a comunidade. E hoje você traz dois convidados, conta pra gente quem são esses ilustres convidados aqui no nosso podcast. A gente está com a honra aí de recebê-los pessoalmente aqui em Joinville, né? O pessoal que vieram de Blumenau aí e... a gente é de Joinville, mas hoje a gente vai trazer o pessoal de Blumenau. Os palestrantes que vão vir, né? Porque a gente tem um evento bem importante hoje aí para toda a comunidade. Então, aproveitando a carona aqui para gravar, né? E o nosso tema passa por nuvem, né? Então, deixar para vocês se apresentarem também, mas o Luiz, né, especialista, e o Leandro também já vão se apresentar e seguimos com o tema. Estou com um monte de perguntas bem cabeludas aqui para vocês. Legal, bacana, vamos lá. Porque o tema nuvem aí tá no hype também, né? De um viés bem positivo, mas por outro lado, né, as questões de segurança estão bombando, então acho que a conversa vai dar boa aqui. Legal. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou o Luiz, né? Estou morando em Joinville, não sou natural de Joinville, mas estou aqui há quase um ano. Trabalho na área de TI há mais de 12 anos já, né? E com o cloud praticamente uns 6 anos. Né? Sempre praticamente com a AWS, um pouquinho de outras clouds, mas basicamente trabalhando com a AWS ali. Bom, eu sou o Leandro, também não sou natural de Joinville, mas já estou aqui na cidade há 4 anos. Trabalho com TI aí já há 25 anos, sendo 10 deles na área de cloud. Tá bem ambientado no assunto aí, né? Legal, mas conta pra gente um pouquinho assim, vamos de arrancada aqui, né? Vantagens da AWS. Bom, vamos lá. Acho que a AWS, né, ela é, dentre os cloud providers que a gente tem GCP, Azure, AWS, Oracle, entre outros, mas é uma das principais cloud providers que a gente tem. Ela está no ranking que lidera esse tema, né? E a AWS, ela tem uma ampla gama de serviços, né? Então, a gente tem serviços menores, serviços mais simples de se usar, até serviços mais complexos. Então, ela atende muito bem a todos os cenários, desde a empresa que está começando até a empresa que já precisa de algo mais complexo. Então, acho que uma das primeiras vantagens é a gama de serviços que a AWS tem e como ela inova, né? Ela está o tempo todo inovando. A gente teve o último reInvent agora em Las Vegas, no final do ano, trouxe mais uma gama de serviços novos. Fora isso, né, a AWS ela ajuda muito a empresas que estão começando, né? É isso que eu queria perguntar, assim, né? Porque boa parte do nosso público é de startups, empreendedores que estão no início da jornada e muitos que nem têm, às vezes, o conhecimento do quanto vão precisar de armazenamento, né? Um dos pontos, né, que a AWS ajuda nisso, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o AWS Activate, que é um programa de startups. Então, a empresa está montando uma startup, ela consegue se cadastrar no Activate da AWS e a AWS a gente dá um incentivo a partir de $1.000 de crédito até $100.000 de crédito. Vai depender do seu negócio ou startup. Então, muitos negócios já conseguem começar sem ter que bancar o próprio serviço ali, tá? Fora outros pontos, né? Acho que a AWS, por ser uma das mais conhecidas, então é a que mais, geralmente, a gente encontra documentação, cases de uso, profissionais experientes. Então, a AWS ela tem uma série de vantagens ali em relação, acho que, aos outros cloud providers.
Você quer complementar, Leandro? Isso, só queria dizer também que até para o profissional individual que também quer se aventurar nesse mundo, lançar o seu microsite, né, que está na moda, a AWS ela oferece também o free tier em várias soluções. Você consegue se cadastrar, né, coloca o cartão de crédito, faz o cadastro no site e você consegue ter uma gama de serviços ali que você utiliza por um tempo sem custo. Então tem toda uma listagem ali que você consegue subir a sua aplicação ali, testar, ver se o mercado se adere para depois disso fechar de fato um contrato Show. e aumentando a gama de serviços. Estou vendo aqui, Fabiano, tanto o Luiz quanto o Leandro têm dado bastante dicas para quem já tem empresa mais consolidada, mas para um pessoal novo aí também. Então vocês vão acompanhar em alguma parte aí da tela o QR Code da Stacks, pode nos chamar ali. Pode nos chamar ali que a gente passa essas dicas que vocês mencionaram e também a respeito dessas linhas de crédito, a gente vai dando a orientação para vocês. Até se quiser, de repente, mencionar, né? Imagina uma startup que está nos ouvindo. Pô, a AWS Activate, isso é em tempo contínuo? São rodadas ao longo do ano? Como é que faz para acessar isso na prática aí? O primeiro ponto, você tem que fazer um cadastro no Activate. Você vai lá, você vai fazer um cadastro no Activate, você vai escrever, né, a proposta da sua startup, o que é, como faz, né? Dá uma geral ali da sua startup e aí ela vai passar ali para uma avaliação da AWS. Tá? Geralmente, assim, você cadastra, deixa tudo bonitinho, você pelo menos uns $1.000 de crédito você já consegue garantir. Então vai depender um pouco ali, mas é bem simples. É uma página da AWS que você vai entrar e cadastrar ali sua startup. Show. Parte de arquitetura, né? Como é que funciona aí a questão de integração, pensando na escalabilidade, usabilidade disso, porque esse tema assusta um pouco, né? Quem não, mesmo o empreendedor de startup nem sempre tem domínio dessa área que é bem específica, né? E isso às vezes dá um distanciamento, assim, um estranho. O que tu diz aí? Como é que é? Esse é um ponto muito bom, porque assim, a AWS ela foi uma das pioneiras nessa parte de microserviços, né? Inclusive a própria loja da Amazon foi um que pivotaram, né, essa parte de microserviços. Então, assim, a parte de nuvem, né, que seria a AWS em si, ela tem diversos serviços ali que conseguem ajudar nessa parte. Os mais famosos, né, o SES, o EKS ali, o próprio API Gateway, o AWS Lambda, são serviços que são gerenciados pela própria AWS, ou seja, o profissional ele não precisa ter um vasto conhecimento para começar a utilizar esse serviço, e se ele precisar de recurso computacional, a própria ferramenta vai dando mais recursos para ele. Lógico, só tem que tomar cuidado com o custo, né? Como você mencionou ali no começo, tem esses desafios ali. Agora eu queria conversar sobre isso. Não, desculpa, que você vai mexer no vespeiro. Então, o que acontece? Aí, desculpa aí, Fabiano, cortando, mas o que acontece para os dois, tá? Pode responder, é que aquele autônomo, né? Que de repente ele quer começar a fazer uma coisa, ou até um dev responsável aí pela infra ou pela parte de serviço de nuvem dentro de uma empresa, ele tem medo. A verdade é essa, ele tem medo e preocupação da conta chegar depois em dólar por cada pedido, tudo que toca lá em cima da AWS. E aí, o que vocês diriam para esse pessoal? Olha, é engraçado você dizer isso, porque a primeira empresa que eu trabalhei, que eu comecei a tentar levar algumas coisas do on-premise para a AWS, esse os pontos que eu esbarrei, custo. Então, eu recebi do meu diretor, eu não sei como vou ser cobrado, é tudo uma surpresa, como que vai chegar a conta no final do mês, sabe? Então, realmente, quando no começo você fica meio assustado, fala, pô, eu não sei como vai ser cobrado. E tudo que a gente faz na AWS, na verdade, tudo que você cria vai ter um custo, isso é fato, a não ser que você esteja dentro do free tier ali, que são alguns recursos específicos no começo, durante um ano. Mas, de fato, né, um throughput de rede, algo que está navegando na rede, dependendo da quantidade, você vai pagar mais por aquilo. Mas, acho que o fato é, primeiro, você entender o recurso que você está criando. Tá, eu estou criando esse recurso, eu vou lá, tem o AWS Calculator, né? Então, você tem a plataforma ali para você ver, para você calcular antecipadamente quanto aquilo vai te custar. Então, o primeiro ponto é usar o AWS Calculator. Não conhece. É o primeiro ponto. Pô, quero subir uma instância XYZ com tanto de giga, ele vai te dar uma previsão de custo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é estar atento realmente ao seu billing, ao billing da sua conta. Não deixar para olhar só no final do mês.
Então, você consegue criar rotinas de reports semanais do seu billing, consegue criar alertas quando estiver chegando no limite do seu billing, ele vai te alertar. Você taguear os recursos para você entender depois dentro do billing aonde que seu custo está subindo, aonde está descendo. Então, acho que são um conjunto de coisas ali que a gente precisa estar atentos e realmente entender o que a gente está fazendo, não só ligar um recurso. E acontece da gente ligar e deixar esquecer ligado, depois vem a conta. Eu já fiz isso. Acho que muitos profissionais já fazem isso. Mas é realmente você entender o que você está fazendo, usar o AWS Calculator para evitar surpresas. Cara, no contexto assim, de nuvem, agora sair um pouquinho do escopo da AWS, Sim, mas no conceito de nuvem, quais são as tendências que vocês estão observando agora, assim, do último momento, que, cara, toda semana tem uma novidade, né? E tanta coisa acontecendo cada semana. O que está de mais latente nesse momento, em termos de armazenamento em nuvem? Em armazenamento, a AWS lançou um serviço novo, né, de armazenamento também, nesse reInvent. Acho que a gente vai ter o evento aí mais tarde, vai ser um dos tópicos abordados. Em termos de nuvem em geral, acho que o tema IA é um tema que está muito latente. A própria AWS já lançou 2 serviços, um é o Bredoc, o outro acho que é SageMaker, eu não me recordo muito bem o nome. E essa parte de computação serverless, né? Que é você abstrair a camada de administração de nuvem e você só conseguir imputar o teu código ali e já se resolver sem se preocupar com a infraestrutura. Acho que esses são as grandes tendências assim que a gente vai ver aí nos próximos anos. IA é talvez a mais relevante, né? Eu acho que IA é um tema que está muito latente no ambiente de tecnologia como um todo, né? Como um todo. Então, os providers, eles têm se consolidado para tentar atender. A AWS, ela tem o Bedrock, mas ela fez algo diferente. Ela não está tentando lançar... Ela tem o Amazon Q, mas ela não está tentando lançar uma IA dela para concorrer com um GPT ou um DeepSeek, por exemplo. A ideia do Bedrock é você usar outras IAs e ela fornecer a infraestrutura. Então, ela partiu para uma outra estratégia em relação a esse assunto de IA. Os outros providers, eu vejo que alguns estão caminhando também para tentar prover a infraestrutura para que você tenha um ambiente de IA ali em execução, tá? Mas eu, sendo bem sincero, não sei exatamente quais dos providers estão mais avançados nesse tema no momento. Legal. Eu vim para cá com uma pergunta entalada. Eu não sei Agora é hora de eu quero colocar vocês numa saia justa, mas com esse terrorismo cibernético que está no mundo, né, cara? Todo esse movimento dessa guerra fria, digamos assim, China e Estados Unidos, ataques hackers no mundo inteiro. E todo mundo retrocedendo, de certa forma, grandes corpos retrocedendo, saindo da nuvem para servidor próprio e tal. Como é que vocês estão enxergando esse movimento aí? Primeiro, quer que eu responda? Bom, esse é um tema bastante sensível, né? Mas eu acredito que o grande motivador disso acaba sendo a parte de sustentabilidade, de custos, de autonomia sobre os dados. Então, LGPD, GDPR, eu acho que você ter os dados na sua mão e você ser responsável pelas coisas que você armazena, eu acho que isso tá gerando, né, esse impacto para que as empresas tragam, né, pelo menos essa parte de armazenamento para dentro de casa e não deixe com um terceiro. Apesar de ter essa responsabilidade compartilhada, num caso de uma penalidade, quem vai pagar é a empresa, né, e não o provider. Então, acho que é mais por essa questão de segurança mesmo do dado do que de uma possível indisponibilidade, né? Eu acho que não vejo nesse sentido. Eu vejo assim, complementando, as empresas como um todo, elas têm investido mais em segurança, né? Como um todo. Hoje em dia, eles têm buscado qual provider vai me trazer mais recursos onde eu me sinta seguro. A parte do data residence dos dados realmente é importante, onde o dado vai estar armazenado. Vou deixar beleza, minha empresa é Brasil, mas meu dado está nos Estados Unidos. Então você tem as questões de LGPD para se atentar realmente ver se pode. Tem a questão da transação do dado. Esse dado é encriptado, não é encriptado. Um outro fator, né, quando a gente fala, por exemplo, de ter os dados ali, é você conseguir ter os dados num determinado data center, mas esses dados estão replicados num local seguro,
onde eu consiga recuperar isso aí depois também. Então é importante você ter um provider que consiga dar essas facilidades para você manejar os seus dados. Mas a segurança, como um todo, acho que é um pilar muito importante nisso, né? De você não apenas criar a sua aplicação, mas já criar a sua aplicação no viés de segurança, né? Ferramentas de encriptação, ferramentas de proteção dos seus dados, da proteção da sua aplicação. Então, hoje uma aplicação nasce, você já tem que nascer com o pezinho na segurança. Desde o levantamento de dados. Desde o levantamento de dados. Isso aí. Exatamente. Acho que esse é um tema que muitas empresas ainda estão engatinhando, né? Não entenderam a seriedade do assunto, né? Porque é pior, né? Mas a correlação que eu faço é igual seguro de carro. Então, é o tipo da coisa que tu investe para não usar, né? Exato. Mas, pô, se precisar, tu tem, né? A gente tem visto algumas empresas aí até próximas aqui com dados sequestrados e tal. O cara nunca pensou nisso. De repente a empresa dele está travada, não consegue emitir uma nota fiscal, ou pior até. E aí o custo pode inviabilizar um negócio, Sim, né? Pode inviabilizar pode acabar com uma empresa. Eu venho de uma atuação onde a gente tem um outro fator de segurança, que é você se atentar ao risco do terceiro, chama third party risk. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa do setor financeiro e essa empresa ela vai contratar você para prestar um serviço. Mas eu, como uma empresa maior, talvez eu tenha que me preocupar com a sua segurança. Porque se a sua fragilidade pode atingir o meu negócio. Então, eu coloco em você, eu faço um scan no seu provider, na sua nuvem, para entender o quanto você está ali com risco, né? Qual risco você tem ali e você corrigir questões de segurança, para que esse problema não chegue até os meus negócios aqui. Então, é um assunto também que a gente está começando a falar mais no Brasil, que é o third party risk. Legal. Complementando o assunto também, vem a questão cultural, né? Então, algumas empresas ainda enxergam a TI como um custo e não como um investimento, não como parte do negócio. A TI hoje não é mais aquela salinha escura com ar-condicionado gelado ali. Essas pessoas elas têm que fazer parte do negócio. Então, ali a diretoria ela precisa entender que necessita desse investimento. Então, eu paguei muito dinheiro ali na AWS, mas agora eu preciso reinvestir esse valor nessa parte de segurança e tal, que lá atrás, onde não existiam talvez essa parte de segurança, né, no caso do Blue Team, Red Team, isso é cão e gato, ou gato e rato. Então, a gente fecha uma brecha e alguém acha uma outra. Então, assim, sempre tem que haver esse ciclo ali de investimento e de testes e de encontrar a falha e resolver a falha o mais rápido possível. Legal. O tema custos também é um tema sempre relevante, né? Na balança de quais soluções escolher e tal. Vocês têm algumas dicas assim para as empresas, independente de porte, de boas práticas, por exemplo, porque eu posso contratar a AWS e ter um processo meu interno que vai consumir muito mais, que de repente se eu fizesse uso de boas práticas, teria uma conta menor. Isso faz sentido? Vocês têm alguma dica para o pessoal sobre isso? Faz sim, faz totalmente. Acho que o Luiz falou um pouquinho antes disso também. A parte de tagueamento, né? Taguear os recursos, botar etiquetinho, o que é produção, o que é desenvolvimento, o que é temporário, o que é definitivo. Na própria AWS tem a parte do budget, então colocar o alerta de orçamento. O meu orçamento é de $1.000, então você coloca um alerta para quando chegar próximo a $1.000 você receber um e-mail, ser notificado. A parte de desligar recursos que não estão em uso. Então, se eu ainda estou no período de desenvolvimento, eu ainda estou testando, o desenvolvedor, o time de testes, vocês vão passar a madrugada utilizando aquele recurso? Não. Então, desliga ele à noite, quando terminar o expediente, liga de manhã, quando chegar para trabalhar. Customiza, né? Na verdade, a gente automatiza, né? Exato. Chegou o X, vamos lá, desliga automaticamente, o robozinho liga de novo, né? Mas é importante realmente sempre estar atento aos custos, né? Você ter essas práticas de budget tudo configurado, tudo alinhado. Mas um ponto, vem antes de você começar a criar, você pensando na sua arquitetura, você está planejando o seu sistema. Porque muitas vezes o arquiteto está lá desenhando beleza, eu vou precisar de uma API, eu vou para microserviços, vou para o monolito.
e às vezes ele constrói um canhão para matar uma formiga. Exatamente. E não é preciso. De repente você vai para um caminho. O que a gente vê muito acontecer é uma empresa criou um sistema para resolver um problema. E aí ela já começa com a arquitetura de microserviços e Kubernetes. Kubernetes. Não, mas por que Kubernetes? Ah, porque todo mundo usa. Você vai muito nisso porque todo mundo usa. Sim. E não é esse o caminho correto, tá? O Kubernetes é uma ótima solução, vai resolver muitos problemas, mas para uma empresa que está começando ou para uma empresa que às vezes já está um pouco mais consolidada, às vezes não é o melhor caminho. Você tem que entender o que você está fazendo e construir a arquitetura adequada para isso, para que você não cresça saudável, né? Senão eu vou crescer o meu software, mas a minha infraestrutura para manter isso está muito alta, aí você vai começar, preciso reduzir custo, não reduzir custo, você vai ter que refatorar seu código. Então vira muita coisa. Remendando, né? Exato. É uma casa que tu vai remendando assim as partes. Exato. É melhor desenhar uma casa, como é que tu quer para depois. Eu acho que o passo já começa antes, na hora que você está desenhando. Cara, nisso que vocês acabaram de falar, eu acho que tem uma pepita de ouro aqui pro nosso business. Nós formamos desenvolvedores de software, entre outras linhas de atuação. O nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é formar dev no conceito full stack, mas nem sempre esses temas são abordados, né? E se o programador não tiver o entendimento dos custos envolvidos, né? Da eficiência daquilo que ele está desenvolvendo, vai ser um programador meia boca. E a gente, então, onde aprende isso aí, cara? E tu deu um monte de dica aqui que eu desconhecia, que fez todo sentido, porque eu não sou tanto assim do meio. Faz sentido isso aí, legal. Mas onde aprende isso aí? Tá. O canal oficial da AWS é o AWS Skill Builders. Você entra lá no canal, na plataforma e tem diversos cursos gratuitos da AWS para você começar a entender como funcionam os recursos. E você trouxe Pausa aí. Para os nossos alunos aí, ó, curso gratuito. É só acessar e aprender. Exatamente. E vai ser um programador diferenciado no mercado, né? Esse é o ponto que eu ia... Lembrando que daí agora, com a nova trilha que a gente faz, tem uma trilha só de AWS, os caras estão aqui, a gente não pode dar spoiler. Exato. Mas é um ponto importante que você citou, diferencial para programador hoje é saber cloud. Você não pode ser mais um programador que você só cria uma parte do sistema, precisa criar uma feature. Um programador hoje que ele saiba como funciona um Lambda, que saiba a cloud, ele é diferenciado no mercado. Porque a gente não vem mais desenvolvendo apenas sistemas que vão rodar num determinado servidor. Você, como eu falei, você pensa na arquitetura antes. Se eu vou desenvolver para uma arquitetura que vai rodar em serviços lambdas da AWS, é um pouco diferente algumas coisas que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com eventos, não vou... Então, o programador que saiba cloud hoje, ele é diferenciado no mercado. Show. Isso aí. O famoso na minha máquina funciona hoje. Não podemos mais ter. Não funciona mais. E sabe uma coisa muito boa, e falando de coisa boa também, é que não só é reconhecido esse profissional, mas ele também é reconhecido financeiramente. Exatamente. Com certeza. Porque a própria atuação dele promove a redução de custos para a empresa, né? É um profissional... Cara, você paga mais, mas ele se paga automaticamente, né? O profissional full stack, né? Ele tem todas essas conhecimentos desde o front-end, do back-end e é um pouco da parte operacional. Então, basicamente a minha formação, eu venho da atuação operacional. O cara do Linux que fica na salinha fechada, na telinha preta. Mas aí eu tive que aprender ao longo do tempo a interagir com a outra parte, que é a parte de desenvolvimento, né? Eu venho da cultura DevOps, né? A gente vem disso. Então, para o desenvolvedor é ao contrário, né? Ele tem que conhecer a outra parte. E aí é onde os providers têm se diferenciado. Aí a gente vai abordar os temas de serverless também. Né? Porque muda um pouco todo esse cenário. Exatamente. Eu acho que aí, eu não sei se eu estou antecipando algum assunto, alguma coisa, mas até para o desenvolvedor também, e relacionado a custo, vem o pilar de segurança. Então, o pilar de custo e segurança, eles andam juntos. Por quê? Imagina que você configure uma credencial, deixe ela exposta. Então, um atacante ele pode pegar essa credencial, acessar a tua conta AWS e criar N botnets, assim por dizer, e usar a tua conta para
fazer maldade para um monte de coisa, só que quem vai pagar essa conta vai ser você. Então, as permissões, né, ali no IAM, no Identity Center, então criar com o menor privilégio possível e ir aumentando esse privilégio de acordo com o que a aplicação ou o usuário precise ali, para que você consiga mitigar esses riscos. Às vezes os alunos pensam que os professores são chatos, porque ficam cobrando isso, mas toda hora tá falando. Mas é por isso, porque uma empresa séria, é uma empresa com esses cuidados, né? Ela vai querer um dev que saiba de todas dessas partes, esses requisitos. E segurança, infra, e cloud, e colocar a mão na massa, a parte operacional, ou DevOps, tudo isso ele precisa ter um pouco de conhecimento, né? Exatamente. Tu deu um exemplo agora de um erro comum, imagino que seja comum, né? Ou um erro grave e possível, mas vamos imaginar numa parte do nosso público aqui que são alunos iniciando sua jornada na tecnologia. O que vocês identificam assim de erros mais comuns numa jornada de quem está começando? Eu acho que o primeiro é usar as permissões base da AWS, né, que a gente chama de Full Access. Então, literalmente, tem acesso a tudo. Então, evitar usar essas permissões. Eu acho que a parte de não colocar um alerta de custo, que é primordial, você está testando, você está ligando recursos, está usando. Então, fique atento ali à bilhetagem, porque... uma das preocupações que a gente tem na tecnologia em si é o ataque de negação de serviço, né? E aí com a cloud, com os cloud provider, que você com custo de nuvem, um termo que foi criado foi o deny of money, ou seja, a negação de dinheiro. É o teu cartão não passar no final ali, porque você extrapolou a conta. Então, o alerta é muito importante. Taguear, mais uma vez, acho que a gente já falou isso algumas vezes, então etiquetar tudo para você saber o que daquilo ali, dos serviços que você ligou, você não precisa mais. E as boas práticas de arquitetura também. Então, a própria AWS, ela tem um framework que ela desenvolveu, que é o Architect. Eita, quase que não sai. Então, ali é um questionário que você... responde perguntas, são 6 pilares que tem ali: eficiência operacional, sustentabilidade, a parte de infraestrutura, de segurança e alguns outros ali. Você vai respondendo sobre o teu workload ali de trabalho que você criou e você entende se você está atingindo as melhores práticas ali. Fabiana, antes de você ir para bate-bola aí, a gente está terminando, acredita que já passou o nosso tempo? A nossa última pergunta para ti, antes do bate-bola, Luiz, vimos várias precauções, vários casos para cuidado, né? Onde entra tudo isso, mas conta para a gente um caso de sucesso. Teve aí caso de sucesso? Tem uma coisa que você se lembra que você pode mencionar? Não, existem bastante casos de sucesso, né? A gente tem os problemas, acho que assim, apesar dos problemas que a gente vê de algumas empresas não cumprirem ali alguns requisitos, mas eu acho que a gente pode considerar a maioria delas como casos de sucesso. Verdade. No sentido, tá funcionando, estão entregando, né? O meu cliente está conseguindo acessar, meu response time da minha aplicação tá ótimo. Então, eu acho que a gente pode considerar todos esses casos de empresas que ainda estão atuando como casos de sucesso. Mas existem alguns casos que eu acho que eles podem ser um pouco especiais, né? Por exemplo, atualmente eu atuo numa infraestrutura que é totalmente serverless. Totalmente inovadora. Assim, é diferente do que a gente vê no mercado, né? E, assim, eu posso dizer que é um caso de sucesso. Né? Foi até apresentado já na AWS Summit um case sobre isso, porque se você sai daquela arquitetura que é totalmente microserviços, que é o básico, Kubernetes, microserviços, e você vem para uma arquitetura serverless e que atende super bem, com um custo totalmente reduzido se eu comparar com o que eu teria gasto com uma arquitetura de microserviços com Kubernetes, por exemplo. E aí atendendo super bem, com escalabilidade, com segurança. Nossa, então eu acho que só para você ter uma ideia de como funciona a arquitetura, são lambdas, AWS Batches, né, que executam as operações rápidas, orquestradas por Step Functions. Um banco com um DynamoDB ali, e a gente faz toda a observabilidade com o CloudWatch. Então é uma arquitetura, de certa forma, enxuta, totalmente serverless, e que atende super bem. Eu acho que a gente pode considerar um caso de sucesso. Legal. Show. Perguntinhas rápidas para a gente encerrar, que o tempo já foi, né? Infelizmente. E aí eu vou perguntar já para os dois, vão pensando, né? Um livro
que impactou a vida de vocês no mundo da tecnologia, desenvolvedores. A próxima pergunta é uma ferramenta que, cara, de tudo que a AWS tem, eu curto essa ferramenta aqui, pá, porque ela é top, tá uma ferramenta rápida. E um fechamento, uma frase. Pode ser uma frase de efeito, de impacto, assim, para fechar o negócio dos programadores. Show. Bom, um livro, eu gosto bastante do Manual DevOps. Achei esse, para mim, foi um dos livros essenciais. Ele te dá uma visão de toda a cultura DevOps, mas entra em todos os pilares que a gente está conversando aqui, sobre agilidade de desenvolvimento, automações. Então, acho que esse livro é um diferencial bem legal. Desculpa, o outro... Uma ferramenta que... Essa é top demais. Bom, vamos lá. Focando aqui no público, né, que a gente tá, eu gosto bastante de duas ferramentas principais, tá? O Lambda, tá? Eu acho que é bem legal o uso de Lambda, eu acho que atende super bem a você criar serviços em Lambdas, mas para serviços talvez mais simples, eu preciso subir uma API, é muito rápido, já tá aqui o App Runner da AWS, que é um serviço que te conecta direto no seu repositório, já builda e já tá ali, fácil para você usar com uma URL, pronto, você já tá ali para usar. Simples assim. Dica aí, ó, dica. É o App Runner da AWS. Bom, uma frase, eu não tenho nenhuma frase de efeito na cabeça, mas mantenha a simplicidade. Eu acho que a gente pode dizer. Nossa. Mantenha a sua arquitetura simples. Às vezes, nem sempre o complexo é o melhor caminho, é a melhor solução. Nessa linha aqui dessa frase, de pegar a corona, a gente tem trabalhado bastante ultimamente, que é o básico bem feito. Exato. O Perfeito. simples bem feito, o básico bem feito. Básico bem feito. Acho que é o primeiro ponto. Bom, pensando aqui, acho que um livro impactante para mim é o Projeto Fênix. É um livro que fala bastante aí da cultura, né, também, entre desenvolvedores e time de operação, de uma empresa onde estava indo quase que à falência ali, e aí como o time de tecnologia se juntou para conseguir se reinventar e voltar ao mercado. A ferramenta... Bom, eu acho que a ferramenta mais básica ali é de EC2, eu acho que ela resolve todos os problemas, porque botou ela no ar, dali você já faz tudo, mas assim, pensando ali no público em geral, eu acho que o Lightsail é uma boa ferramenta, ela funciona como se fosse uma hospedagem tradicional, então por trás ela já esconde toda a infraestrutura, então o desenvolvedor ele não precisa se preocupar muito com os serviços, assim como o Beanstalk, né, que você só sobe ali, se eu não me engano acho que ele foi atualizado por App Runner, ou as duas ferramentas estão funcionando, que você só sobe o código e ele já resolve tudo para você só recebe o link e passa a utilizar. E como frase, a frase até que foi o Luiz que falou comigo a primeira vez, é que quanto mais rápido você encontra o problema, mais barato ele se torna para ser resolvido. Então... Muito obrigada, Luiz, Leandro. Fabiano, muito obrigada até aqui. Então, para você que nos acompanhou aqui nesse videocast, muito obrigado pela companhia. Esperamos ter contribuído aí ricamente com esses serviços da AWS, conhecimentos e conceitos aí de serviços em nuvem e tudo mais. Então, para aqueles que nos seguem, continue aí recebendo os nossos conteúdos nas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn. E também convidamos vocês para conhecerem os nossos cursos e os nossos programas e as nossas áreas de negócio da Stacks. Um abraço para todo mundo e até a próxima.